começando mais um meu, seu, nosso Pense e Ore, ó, quem pensa e ora chega mais longe. Muito bom dia pra você, manda seu bom dia aqui pra mim, caixa alta, aquele bom dia que só você sabe. Bom dia Maranhão, bom dia São Paulo, bom dia Florianópolis, bom dia Blumenau, bom dia Santa Catarina, bom dia Orlando, bom dia Cidade Tiradentes, bom dia pessoal de Itaquera aqui, muito bom dia pra todo mundo, vai mandando o seu bom dia. Se você tá a primeira vez aqui no Pense e Ore, manda aqui pra mim o seu bom dia também. Primeira vez aqui, pastor, primeira vez, deixa eu saber que você tá aqui a primeira vez, é muito bom estarmos juntos nesse programa que tem nos feito parar pra pensar e orar, porque quem pensa e ora chega mais longe, quem pensa e ora alcança o melhor. Muito bom dia pra você, já deixa a sua expectativa aqui, bom dia pro pessoal de Fortaleza, Espírito Santo, bom dia pro pessoal de Cuiabá, Maranhão, bom dia pro pessoal de Recife, Pernambuco, São Pedro do Sapucaí, Itaquaquecetuba, bom dia Guaianazes, bom dia, fala um estado aí, Xique, sempre tem pessoal de Xique aqui também, a produção lembrou, é isso aí, muito bom dia, que seja uma manhã gloriosa, cheia de Deus, da sua graça, estamos numa série top, ontem pegou tudo aqui, quem sou eu? Quando algo dá errado, e hoje é forte a produção, quem sou eu quando Deus diz não? Uau! Quando algo dá errado, você aprendeu ontem a não dar ataque de pelanca. Hoje é quando Deus diz não. Então já manda esse link para todo mundo, já joga aí o link do programa para o máximo de pessoas que você puder, chama amigo, principalmente pessoas que você conhece que estão passando por luto, perdas, angústias, chama todo mundo, vai ser uma manhã transformadora, cheia de Deus e da sua graça, ok? Querido, vamos trabalhar para Jesus? Já deixa o seu like, o robozinho do YouTube ajuda a produção? Ajuda, Dugu? Não ajuda. O robozinho do YouTube nos odeia. Então, se você não deixar seu like, se você não colocar aí no chat para mim, ó, comentar, interagir, a gente vai estar sempre nos mesmos. E a ideia é que a nossa panela aqui não tenha tampa, não. Sempre caiba mais pessoas. É uma família que cabe sempre mais um. Muito bom estarmos juntos. Então, vamos trabalhar para Jesus. Eu quero ler um texto para você, porque entenda uma coisa, presta atenção. Ao longo da sua vida cristã, ao longo da sua jornada, você vai ouvir nãos de Deus. Ao longo da sua jornada, você vai ouvir nãos. Algumas vezes Deus diz sim, certo, produção? Já recebeu um sim de Deus? Claro, é maravilhoso. Vai lá, meu filho, avança, prospera. Algumas vezes Deus vai dizer ainda não. O que significa ainda não? Eu vou te dar, mas não é agora. Você vai chegar lá, mas não é agora. Eu tenho uma terra prometida para você, mas você tem que ficar um tempo aqui no Egito. Você é meio cabecinha de coco, você não está pronto, fica aqui no Egito. E outras vezes Deus vai dizer não. Não. Eu quero, não. Mas eu preciso, não. Mas eu estou orando, não. Mas eu fiz campanha, não. Eu preciso entender que em alguns momentos da minha vida, Deus vai dizer sim, e Ele é digno de glória. Alguns momentos da minha vida, Deus vai dizer ainda não, e Ele é digno de glória. E alguns momentos da minha vida, Deus vai dizer não, e Ele também é digno de glória. É aí que a conta fecha, quando a gente diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas é o sim, é o ainda não e é o não. Hoje eu vou falar sobre o mais difícil deles, o não. Quando Deus fala não. Você pode orar, você pode se consagrar, você pode colocar sua vida inteira numa devoção. Tem coisas que é não. Deus não vai permitir. Deus não vai deixar acontecer. Deus não vai permitir que isso ronde sua vida. Por quê? Porque Ele não quer. Eu vou ler para você uma das passagens talvez mais intensas no que se refere a um não de Deus.
camarada que recebeu um não de Deus, ele foi nada mais, nada menos. Sabe quem, produção? O rei Davi. Top, né? Rei Davi. O rei Davi foi um homem tão especial que Deus o chamou de homem segundo o meu coração. Sabia disso, produção? Homem segundo o meu coração. E aí, Davi teve um não de Deus. Eu vou contar isso para você. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. 2 Samuel 12, 15. Fala assim, ó. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Você conhece a história. Davi tinha cometido adultério, ele se negou a ir para a guerra, foi dar uma volta na varanda. Quando ele estava dando uma volta na varanda, ele viu Betseba tomando banho. Não sei o que uma mulher tem que tomar banho e ficar toda peladona na frente dos outros, né? Mas tudo bem, é a paniquete ali do momento. Ela foi lá, tomando banho, papapá, toda vaporosa. Davi olhou para ela, zoião nela, trouxe ela para dentro do palácio, teve relações sexuais com ela. Dessa relação sexual, ela engravidou. E ali começa o negócio para Davi encobrir o pecado. Traz Urias de volta, cria um ambiente para Urias ter uma noite de prazer com a mulher dele, de sexo, porque se Urias tivesse tido sexo com a mulher dele, estava beleza. É só Urias assumir a criança. Urias se nega a deitar com Betseba. Não vou deitar com ela, meus amigos estão na guerra, eu não vou ter prazer com a minha mulher enquanto tudo está acontecendo. Davi fica em desespero, porque o homem não vai para a cama com a própria esposa, e a criança vai crescer, e a gravidez, e como é que é. O que Urias faz? O que Davi faz? Urias volta para a guerra, Davi manda uma carta para Joabe, manda um WhatsApp, fala, ó, Joabe, vê o ponto que o inimigo é mais forte, vê o ponto que a gente é mais vulnerável, e põe o Urias lá. Ou seja, assassinato. Onde o inimigo é mais forte na batalha, põe ele lá. Joabe obedeceu o rei, pôs o Urias lá, Urias morreu. Só que aí Urias morreu, Davi toma Betseba de esposa, a vida segue. Aí, é por isso que eu li 2 Samuel 12, 15, o profeta Natã entra e fala assim, ó, Deus sabe o que você fez. Sabe essa criança aí que está no teu ventre? No ventre da Betseba? Sabe essa criança? Ela não vai nascer viva. Quer dizer, ela não vai viver. Ela nasceu viva. E aí eu vou contar para você o que Davi fez quando Deus falou que a criança ia morrer. Qual foi a postura dele? Veja se não é uma postura de consagração. O homem jejuou. O homem orou. Vou ler para você. Vou ler para você aqui. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, do 16 ao 23. 2 Samuel 12, do 16 ao 23. Segura aí, ó. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar do chão, mas ele não quis. Recusou comer. 7 dias depois que a criança nasceu, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. E comentavam, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer uma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa e depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntavam, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe?
Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Por que poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela voltará para mim? Muita informação, né? Deixa eu te contar. Então, agora, Davi sabe que Deus disse não. Deus falou, essa criança vai nascer, ela não vai viver, e acabou. Davi ora, sai do trono, produção, larga a coroa, para de comer, greve de fome, pano de saco. Sabe por que usa pano de saco? A pessoa fica peladona. Pano de saco é tipo saco de estopa. Então por quê? Você põe o pano de saco, pinica, coça. Então, e não transpira. Então o cara ali vestia pano de saco por quê? Para se punir. Porque além de coçar, soa, a pessoa não dorme com pano de saco. Coça tudo. Então é um ato de flagelo. Davi estava se humilhando. Por quê? Porque o objetivo dele era mudar uma posição de Deus. Não é possível. Deus vai ter misericórdia de mim. Deus vai deixar essa criança viver. Ele passa os 7 dias que a criança está viva, porém doente, orando, jejuando. Ele não faz outra coisa. Esse é o nosso problema. A gente acha que a nossa oração manipula Deus. A gente acha que o fato de Deus fechar uma porta, irmão, se Deus fechou uma porta e abriu, não foi só a oração que mudou a Deus, era o propósito de Deus. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Ele chora, se humilha, jejua. No 7º dia, os conselheiros estão cochichando. Por quê? No 7º dia a criança morreu. E aí o conselheiro fala assim, se enquanto a criança estava viva e doente, o rei estava quase morto de depressão, agora que a criança morreu, já era. O cara vai tomar chumbinho, vai pular da sacada do palácio, o rei vai enlouquecer. E aí, está todo mundo tenso. Ninguém quer contar para Davi que o menino morreu. Porque ele vem de uma postura de prostração por 7 dias. E aí Davi vê o pessoal cochichando, ele, o que vocês estão falando aí? Tal. Rei, sabe o que é? Como é que eu vou te dizer? Como é que eu te falo? E aí o rei fala, morreu a criança? Morreu. Aí Davi fala o seguinte, é isso aqui, gente, isso aqui é ouro. É o pulo do gato. Se a tua fé consegue ser assim, você vai vencer. Davi fala, morreu? Prepara o meu banho, fala para a cozinheira preparar almoço, comida, pega meu perfume, me dá minha roupa real, minha coroa. Os servos ficam olhando assim e falam, peraí, eu acabei de te falar que a criança morreu. Ei, acorda, rei. Eu acabei de te dizer que o menino está morto. Sim. E aí perguntam, por que o senhor age assim? Por quê? Enquanto a criança está viva, doente, o senhor chora, o senhor jejua, o senhor veste pano de saco, o senhor se humilha, o senhor não come. E eu estou falando que o menino morreu. E o senhor quer tomar banho, passar perfume, lavar o rosto. Por quê? Aí ele fala, porque enquanto a criança estava viva, tinham por que eu falar sobre isso. Se Deus levou, Deus encerrou o assunto. Você tem que entender que quando Deus encerra um assunto, você também tem que encerrar. Anote isso no chat. Quando Deus encerra um assunto, você também tem que encerrar. Quando Deus não toca mais no assunto, você também não pode tocar. Davi está falando, eu orei, eu jejuei, eu fiz campanha, eu vesti pano de saco, eu me humilhei. Resolveu? Não. Deus ouviu? Não. Então acabou. Deus não quer. E se Deus não quer, é o melhor. Então eu pergunto para você, quem você é quando Deus diz não? Para onde você vai? Sabe para onde Davi foi? Davi foi tomar banho, Davi foi lavar o rosto, Davi foi seguir a vida, Davi voltou para o trono. Aí você fala assim para mim, mas foi fácil. O cara acabou de perder um filho.
cara acabou de perder um filho. Acabou de perder um filho. Quando Deus dá não, eu vou te dar algumas lições aqui. A primeira delas, você precisa ter em mente a sabedoria. Anota aí. Para saber quando algo acaba. Escreva: eu preciso saber quando algo acaba. A gente vive uma vida como se as coisas não fossem ter fim. Como se as coisas temporais fossem eternas. E das coisas eternas fazemos temporais. Você tem que saber que tem coisas que simplesmente encerram, acabam, terminam. Quando Deus diz não para aquela criança, quando Deus recolhe aquela criança, conforme o profeta Natan instruiu, Davi está dizendo: eu não vou mais orar por isso, eu não vou mais chorar por isso, eu não vou. Não quer dizer que ele está bem. Escuta, não quer dizer que ele está bem. Quem disse que você tem que estar feliz para obedecer a Deus? Ele está mal, ele acabou de perder um filho. Ele acabou de perder um filho. A alma dele está quebrada. O espírito dele está arrebentado. Ele está emocionalmente ferido. Porém, se Deus encerrou, eu também encerro. Prepara meu banho, prepara meu perfume, prepara meu almoço, prepara minha coroa. Eu estou retomando a minha vida. Escuta uma coisa. Tem nãos de Deus que, se você insiste em perpetuar a discussão, você vai prejudicar o seu propósito. Que tem de gente: pastor, eu estou esperando há 10 anos. Cara, assim, 10 anos não aconteceu, Deus não falou, não sai nada. Você está esperando o quê? Você tem que enterrar esse defunto, cara. Quem é você? Você é o cara que insiste? Você é o cara que persiste na teimosia? Você é o cara que persiste na batalha por coisas que Deus já abandonou? Então, entenda uma coisa: toda vez que você se nega a encerrar o que Deus encerrou, você está adiando uma nova fase na sua vida. Deus disse não e você continua no sim. Deus disse acabou e você quer continuar a conversa. Você sempre vai pagar o preço de adiar uma nova fase na sua vida. Escreve isso no chat. Toda vez que eu me negar a encerrar o que Deus encerrou, eu adio uma nova fase na minha vida. Toda vez que eu me nego a encerrar o que Deus encerrou, eu adio uma nova fase na minha vida. É ou não é, produção? Tem muita gente que sofre com isso na produção. A pessoa continua, casa, é viúva de homem vivo. Tem um monte de viúva de homem vivo. Deus disse não. Cara, você fez tudo para dar certo. Você tem que se tocar também um pouco. Tem coisa que está na cara que não vai dar certo. Deus não está nisso. E eu não estou falando só de relacionamento, não. Estou falando de vida profissional. Eu estou falando de vida emocional. Estou falando de criação de filhos. Tem coisas que Deus não vai consertar, cara. Eu não sei se te ensinaram isso, mas te ensinaram errado. Você não manda em Deus. Você não dá ordem em Deus. Se Deus não quiser, não tem oração que muda. Então, primeira coisa, você tem que saber quando algo acaba. Segunda coisa importante, como é que eu lido com o não de Deus? Como é que eu lido? O não de Deus é agradável? Claro que não. Eu vou ficar feliz com o não de Deus? Claro que não. Claro que não. O não de Deus é prazeroso? Não. A gente é ser humano. Você não é robô. O que eu estou te ensinando aqui não é para você ser um anjo. Você vai ficar com raiva, você vai ficar decepcionado. Agora, segundo passo, como eu ouço o não de Deus? Segunda coisa, anota aí. Não tente combinar suas emoções com o que você tem que fazer. Escreva no chat.
não posso combinar minhas emoções com o que eu tenho que fazer. Você não pode. Davi acabou de perder um filho, que durante 7 dias ele orou, se consagrou, jejuou, vestiu pano de saco, não fez outra coisa a não ser se humilhar na presença de Deus. Deus disse não. Ele agora é um pai em luto. As emoções dele estão em luto. Porém, o que ele tem que fazer? Ele tem que retomar a vida. Ele precisa tomar banho. Ele precisa se vestir. Eu repito, o fato de Davi surpreender todo mundo com uma postura assim, aguerrida, de superação, não quer dizer que ele está bem. Como é que eu enfrento o não de Deus? Quem é você? Cara, ninguém fica feliz depois de tomar um pontapé no traseiro, meu. Ninguém fica feliz depois de ser chamado no RH da empresa e o cara fala, você está demitido. Fica feliz, produção? Não fica. Ninguém fica feliz depois de chegar no hospital e o médico fala, cara, está aqui teu exame, ó. É mais grave do que o que a gente imaginava. O caso é sério. Há risco de vida. Aí você ora, jejua, se consagra. Não, eu faço campanha e não tem melhora. O caroço não some, a porta de emprego não abre, a pessoa amada não volta. Você fez de tudo, não aconteceu. Entenda uma coisa, você pode estar quebrado, mas tem que tomar uma posição. Não é o que eu sinto, é o que eu tenho que fazer. Tem momentos que você precisa apenas seguir em frente, apesar do que está sentindo. Seguir em frente, apesar da dor que está carregando. Seguir em frente, apesar do tormento na tua cabeça. Tomar banho, lavar o rosto, perfumar, jantar, almoçar, é voltar a estudar, mesmo que o dia anterior você sofreu. É voltar a trabalhar, é voltar a viver, é voltar a ir para a igreja. Tem coisa que não tem como curar nessa terra, não. Tem coisa que já era. E você tem que entender que quando houver um conflito de um não de Deus, entre o que você sente e entre o que você tem que fazer, fique com o que você tem que fazer. Há um propósito. Terceira direção que eu te dou. Anota isso no teu espírito. Então, diante de um não de Deus, você tem que entender que tem coisas que acabam. Não cria na cabeça, esse é um. Não cria na cabeça a ideia de que tudo vai acontecer conforme você planejou. Não vai. Segunda coisa, diante de um não de Deus, eu preciso me movimentar pelo que eu tenho que fazer e não pelo que eu estou sentindo. Terceiro, anota aí. Terceiro, anota aí. Nada acontece por acaso. Tudo é um plano de Deus. Escreva isso no chat. Nada acontece por acaso. Tudo é um plano de Deus. Nada, nada. O lugar que você está, a porta que abriu, a porta que fechou, tudo está aí por uma razão. Deus sempre tem um plano. Pastor, mas eu não estou entendendo. Mas é difícil para mim. Eu queria uma resposta. Eu queria uma explicação. Por que comigo? Por que agora? Por que, pastor? Por que não é justo? Eu sou uma pessoa tão boa. Aí a gente começa a olhar para nós, né? Eu sou uma pessoa tão esforçada. Caramba, pastor, tem gente que não faz nem metade do que eu faço e está bem. Olha eu aqui, olha a vida que eu estou levando. Escuta o que eu vou ministrar aqui, escuta. Presta atenção, cabeção. Quando acabam as respostas, começa a fé. Anota isso no chat. Quando acabam as respostas, começa a fé.
Por que que Davi toma banho? Ainda, apesar do filho estar morto. Por que que Davi recupera as roupas reais? Por que que ele volta a se alimentar? Por que que ele volta para o trono? Porque não há uma resposta, mas há uma fé. Há uma fé. Sempre é possível ter fé diante de um não de Deus. Sempre é possível ter fé diante. Você tem que mandar esse link para alguém. Dá um joinha aí. Deus está falando com você. Eu sei que Ele está falando. Pega esse link, dispara no teu WhatsApp. Dispara. Manda para uma mãe que está em luto. Manda para um cara que não está superando uma traição. Manda. Um cara que ouviu um não de Deus. Tem um não de Deus que o cara, ele é tinhoso. Ele não quer dar o braço a torcer. Escuta, quando terminam as respostas, começa a fé. Quando terminam as respostas, começa a fé. Cada dia que Davi ficasse prostrado no chão, apesar do filho já estar morto, cada dia que ele se negasse a levantar, era um dia fora do trono, era um dia fora do reino. Deus não chamou Davi para viver caído, Deus chamou Davi para reinar. E você tem que ter maturidade, para que quando Deus mexer nas peças da sua vida, você não abra mão do trono. Você não pode abrir mão do seu chamado. Não é porque as coisas não aconteceram como você planejou que Deus abandonou o teu chamado. Davi diz, não aconteceu o que eu queria. Deus não consertou. Deus não ouviu minha oração. Mas o chamado está lá, o trono está lá. Quantas e quantas pessoas nessa manhã de terça-feira precisam acordar para a vida? Você abandonou o trono, você abandonou um chamado, você abandonou uma unção, você abandonou um propósito, você abandonou uma carreira, você abandonou um projeto, tudo porque você não aceitou o não de Deus. Meu, se toca, Deus sabe o melhor para você, cara. Sabe ou não sabe, produção? Pelo amor de Deus, a produção fica até nervosa aqui. Calma, produção. O povo vai entender, eles vão entender. Tem que voltar para o trono, meu. Quando você não aceita o plano de Deus, você está dando força para o acaso. Acaso não existe. Anota no chat. Acasos não existem. Já se lembra do Padre Quevedo que morreu? O que ele falava, produção? Isso não existe. O Padre Quevedo, ele olhava para os charlatões aí, né, e isso não existe. Ele não gostava de superstição. Padre, já morreu já o Padre Quevedo. Não sei se foi para o céu ou para o inferno, aí não me pergunta isso, produção. Mas ele já morreu. Isso não existe. Acasos não existem. Tudo faz parte de um plano de Deus. E dentro do plano de Deus, já leu Eclesiastes 3, produção? Lá fala do tempo, produção, que é um tempo determinado para todas as coisas. E nesse tempo determinado, é que a gente só leu a primeira parte. Há tempo para chorar. E se há tempo para chorar, há tempo para quê, produção? Para sorrir. Há tempo para plantar. Se há tempo para plantar, há tempo para quê? Colher. Há tempo para ajuntar. E se há tempo para ajuntar, há tempo para espalhar. Na tua agenda só tem coisinha frufru, lindão. Na tua agenda só tem sabor de mel, lindona. Cadê o tempo do choro? Cadê o tempo do luto? Cadê o tempo de se espalhar o que se ajuntou? Cadê, bonitão? Que de onde você tirou essa vida cristã? Caixinha de promessa, joga fora. Porque a Bíblia não é caixinha de promessa. A Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. Pastor Diego, tá estreito. Fala, Jeová. Fala mesmo. Quando você se nega a fechar a porta que Deus fechou, você vai viver por acaso. E eu vou te dizer uma coisa. A fatalidade, presta atenção, quando Deus fala um não, e você não consegue lidar com fé com esse não de Deus, esse não vai custar tudo na sua vida. Quando Deus encerra um relacionamento, e você insiste em manter vivo o que Deus encerrou,
isso vai custar o teu futuro todinho, 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 todinho. Todinho. Porque você se torna Deus. Você se torna condutor da tua vida. Você se torna Senhor. Eu decido. E Deus fala, beleza. Anda aí por suas próprias contas e risco. Anda aí, conforme tua cabeça decidir. Cuidado. Quando Davi reage, mesmo arrebentado, ele está dizendo, eu não entendo, está difícil engolir, estou sofrendo, mas Senhor, se o Senhor encerrou essa história, eu também vou encerrar. Escuta o que eu vou te dizer. Você não morre de tristeza. Morre de tristeza, produção? Morre de amor? A alma diz que morre, né? A alma diz, mas morre de amor? Morre de solidão? Não. Você morre sem Deus. Sem Deus você já era. Já era. E quando você insiste em brigar com aquilo que Deus encerrou, você mantém vivo o que está morto e encerra a sua relação com Deus. Quarto ponto, quando Deus falar não. 4, é tempo de lavar o rosto. Escreve no chat, é tempo de lavar o rosto. Você não pode lavar suas emoções. Não tem botão que aperta, que apaga a tristeza. Não tem. Onde apaga aqui a angústia? Não tem. Não é porque Davi tomou banho, lavou o rosto, jantou, que ele está bem. Não tem. Mas existe um botão para eu mudar minha cara. Escuta, até que você mude tua cara, tu não muda teu sentimento. Escreva no chat. Até que eu mude minha cara, eu não mudo meu sentimento. Quando a gente lava o rosto, ele está falando o seguinte, Senhor, eu vou fazer o que está a meu alcance. O luto eu não tenho poder de tirar de mim. A tristeza eu não tenho poder de tirar de mim. Eu não consigo tirar esse vazio na minha alma. Mas eu posso tomar banho. Eu posso me perfumar. Eu posso andar como um homem curado, apesar de estar doente. Eu posso andar como uma pessoa feliz, apesar de estar triste. Eu posso andar como uma pessoa curada, apesar de estar arrebentado. Eu posso andar como uma pessoa completa, apesar de estar vazio. É isso que Davi está ensinando. Ele não está bem. Ele não está bem. Mas ele não se vale da tristeza para chamar atenção, para fazer biquinho, para fazer birra, para fazer greve, para ficar pelos cantos falando mal da fé de Deus. Ele fala o seguinte, eu estou mal, mas eu vou fazer o que está no meu alcance. Dá minha comida, dá meu banho, volta a levantar, volta a trabalhar, volta a conversar com gente sadia, levanta dessa cama, vai ver a gente, vai passear, vai para o shopping, vai ler a Bíblia, vai orar, vai adorar a Deus. Mas enquanto eu estou sentindo isso, eu não tenho força. Olha, produção, lamber sabão no chat. Linguinha e sabão, põe aí, todo mundo linguinha e sabão. Vai lamber sabão, meu. Se você precisar que Deus te dê explicação do que Ele fez, para você se levantar, tu vai morrer deitado. Deus não tem o dever de prestar conta para mim do que Ele faz. Deus não precisa da minha opinião, da minha ideia. Deus é Deus. Tu que não levante para fazer o que tem que ser feito, não. Tu vai ver o que a tua vida vai virar. Tem gente em cima de uma cama há 3, 4 anos. E a pessoa lá insiste em dizer, eu só levanto daqui quando eu entender o que aconteceu comigo. Eu só levanto daqui quando Deus me der um sinal. Tu vai morrer aí. Porque você não é digno de cobrar nada de Deus. Eu não sou.
se você não levantar da cama, apesar das marcas, dos solavancos da vida, sem dúvida, você vai perder a capacidade de viver. Quando Davi reage arrebentado, doente, 7 dias de jejum, ele está deixando ir o que Deus encerrou para viver o novo. Enquanto você não escrever uma história nova, a história velha não vai embora. Uau! Escreve isso no chat. Enquanto eu, né? Escreve na primeira pessoa. Enquanto eu não estiver escrevendo uma história nova, a história velha não vai embora. A história velha não se apaga por si só. Ela vai embora quando você toma banho, quando você lava o rosto, quando você se perfuma, quando você vai quebrado mesmo, vai. Aí você mata a história velha. Mata. Quinto, a cura sobrenatural virá de uma reação sobrenatural. O que Davi está fazendo? É normal? Não, não é normal. O normal seria ele ficar mais 10 dias no chão. Mas quando você entende que um homem segundo o coração de Deus, é por isso que Davi é amado por Deus, ele rompe, cara, reaja diferente. Todo mundo vai entender depois de um luto você ficar deitado. E ninguém vai entender depois de um luto você voltar a trabalhar. Já percebeu que as pessoas se admiram quando você usa fé? Porque as pessoas já entendem, vai piorar. É o que todo mundo faz, todo mundo piora. Depois de um não de Deus, todo mundo piora. Para de ser todo mundo, meu. Não é isso que tua mãe te dizia desde que você é criança? Você não é todo mundo. Já ouviu isso da sua mãe, produção? Você não é... Todo mundo faz, mãe. Você não é todo mundo. Deus está falando aqui. Você não é todo mundo. Todo mundo morre. Todo mundo chora. Todo mundo desiste. Todo mundo entra em depressão. Todo mundo tem crise de ansiedade. Toma vergonha, menino. Você não é todo mundo. Não é. Quando você deixa de ser todo mundo, o sobrenatural vem. Lavou o rosto, tomou, os servos ficaram, todo mundo, meu Deus, o homem está doido, estou doido não. Deus encerrou, eu vou encerrar também. Deus pôs um ponto final, eu vou pôr um ponto final também. Deus fechou tudo, eu vou fechar também. Aprenda, o movimento sobrenatural vai trazer uma reação do céu sobrenatural. Se você anda como gente normal, você vive o normal. Se você reage sobrenatural, você vive o sobrenatural. O que eu faço quando Deus dá um não? Age de forma sobrenatural. Sexto, anota aí. Agradeça pelas portas fechadas. Agradeça pelas portas fechadas. Ou agradeça pelos nãos. Quando que você é maduro? Quando é que você é maduro? Quando você fala, eu sou maduro. É, produção, é assim? Sabe quando é que você é maduro? Sabe quando é, produção? Quando você aprende a reconhecer o senhorio de Deus em tudo. Ele é Senhor. Ele é Senhor no velório, Ele é Senhor numa maternidade, Ele é Senhor quando começo, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Agradeça por tudo. O maior compromisso de Deus é com aquilo que você precisa. E nem tudo que você precisa, você quer. E é por isso que Deus tem que dizer não. Porque você está querendo coisa errada. Olha, você não tem ideia. Você não faz ideia. Produção, você não faz ideia de quantas portas fechadas te salvaram, produção. De quantos ônibus que você deu o sinal e o motorista não parou e você foi livre de um acidente. Você não tem noção de quanta gente que do nada começou a te desprezar e graças a esse desprezo, Deus salvou você. Que lá na frente essa pessoa ia destruir você, corromper você. Você não tem noção
de como os nãos de Deus nos protegem. Protege ou não protege, produção? Você não tem noção. Graças ao não de Deus, você enlouqueceu. Você não quebrou. Eu agradeço a Deus. Escreva no chat. Obrigado pelos nãos, Senhor. Escreve no chat. Obrigado pelos nãos, Senhor. Obrigado pelos nãos, Senhor. Obrigado pelos nãos. Escreve aí. Obrigado pelos nãos. 7. Anota aí. Tem coisas. Escuta aí, produção. Ouviu não? Por que eu tenho que ficar de boa com o não de Deus? 7. Tem coisas que não são possíveis mais serem consertadas. Tem coisas que não são possíveis ser consertadas. Olha para mim. Olha aqui nos meus olhos. Tá olhando? Até tirar o óculos. Não vejo nada. Vai de óculos mesmo. Tem coisas que você vai orar, clamar, buscar, chorar, implorar, fazer jejum, ir para o monte, fazer campanha. E Deus não vai consertar. Eu lamento em dizer, tem coisas na sua vida que não tem mais nada a ser feito. Por quê? Porque Deus não quer. Viu, produção? Tem coisas que Deus não quer. Tem coisas que Deus não quer. Não quer. Não quer. Você pode ter talento, criatividade, força, empenho, dedicação. E não é uma questão de covardia, não é uma questão de pecado, não é uma questão de que Deus está te punindo. Ele não quer. Ele não quer. E se você não largar o caixão, tem coisas maravilhosas acontecendo do teu lado que você não vai ver. Aprenda. Nem tudo que quebrou na sua vida, Deus vai consertar. Tá? Ei, aprenda a campainha. Campainha aí, ó. Nem todas as coisas que se quebraram na sua vida, Deus vai consertar. Não vai. E não é porque Ele é ruim, é porque Ele vê o que você não vê. E última coisa que eu quero que você guarde aqui. Quando você ouvir um não de Deus. Escreva aí. Não é porque Deus não fez como você queria que Ele te abandonou. Escreve isso no chat. É o 8º, né, produção? 8º. Não é porque Deus não fez como você queria que Ele te abandonou. Não é. Ah, pastor, na minha ideia. Não é. O melhor de Deus está na mente de Deus. Escreve isso também. O melhor de Deus está na mente de Deus. Não pense que você sabe mais do que Deus. Não pense que Deus sabe menos que você. Você não precisa gostar do que Deus está fazendo. Você precisa confiar no que Deus está fazendo. É forte demais isso aqui, hein? Escuta, eu estou falando com gente aqui que precisa de ajuda. Gente que está abatido, gente que está há anos preso numa história, numa situação, e você, eu preciso de respostas, eu preciso de respostas, eu preciso de respostas, eu preciso de respostas. Deus está falando, cara, não vou te dar resposta, não vou te responder, é decisão minha, é soberania minha, é escolha minha, eu decido, eu faço, eu movimento. Preste atenção, você não precisa gostar do que Deus está fazendo. Deus nunca pediu para você aprovar o que Ele está fazendo. Deus sempre pediu, confie no que eu estou fazendo. Confie no que eu estou gerando. Confie no que eu estou produzindo. Confie. Sabe o que Deus manda te dizer? Diante de muitos nãos que você recebeu. Produção. Fácil não. Diante de muitos nãos que você recebeu. Viu? Maria, João. Ri não, viu? Diante de muitos nãos que você recebeu, tem coisas esperando você pronunciar a morte delas. Acabou. Usa essa palavra, acabou. Põe no seu vocabulário, morreu. Fim.
Tem gente que não suporta a palavra fim. Meu, se você não encerrar um ciclo, o outro não começa, cara. Acabou. Vai no espelho, olha bem no teu zoião e fala: ei, acabou, se toca. Não. Orou, jejuou, clamou, perseverou, foi fiel a Deus, dizimou, Deus não o trouxe, acabou, acabou. Tem coisas que Deus não vai consertar. Por quê? Porque Ele não quer produção, Ele não quer. Aí você me pergunta: pastor Diego, mas quando eu sei que eu devo lutar por algo, e quando eu sei que eu tenho que encerrar? Uma boa pergunta. Quando foi que Davi parou de lutar? Quando morreu. Sabe o que é morrer? Enquanto você luta por algo, e a tua vida espiritual está viva, apesar de doente, a sua vida com Deus está viva, você continua um cristão pulsante, com força, luta. Agora, quando você começa a perseverar por algo, e o preço disso é a morte da tua vida espiritual, é a morte da tua vida emocional, você está lutando e está piorando, você está lutando e está envelhecendo, você está lutando e está perdendo a paz, isso aí Deus não quer mais. Porque a boa luta, você sofre, mas está vivo. A boa luta, você batalha, mas não está morto. Lembra que Davi estava de pano de saco, mas estava vivo? Quando o menino morreu, se ele continuasse, a oração dele já ia morrer. O lastro daquilo que eu tenho que lutar, para aquilo que eu tenho que desistir, está em você. É o seu espírito que vai dizer. A boa luta, a lutar por um relacionamento, lutar por um trabalho, é quando eu estou vivo. Eu estou lutando e estou vivo. Eu estou em pé, eu estou feliz, eu estou pulsante, eu estou renovado. Não, eu estou lutando, eu estou morrendo, eu estou em cima de uma cama, eu não aguento mais. Cara, esquece, Deus não está nisso. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Deus não está nisso. A minha pergunta para você é: tem alguma área da sua vida que você precisa hoje pôr um ponto final? Porque está na cara que Deus existiu? Como é que eu sei, pastor? É quando você luta por algo que só te machuca. Você não aprende nada, você não melhora em nada, você não cresce em nada, você não tem lição nenhuma, você só piora. Cada dia que passa, você só piora. Cada dia que passa, você se torna um servo de Deus pior. Ora menos, crê menos, se cuida menos, se prepara menos. Isso aí, bicho, não é de Deus. Escreve teu nome para mim completo no chat. Eu quero orar por você. Quero orar. Quero orar por sua vida. Quero orar por sua família. Quero orar por seus sonhos. Quero orar. Escreve teu nome completo para mim. E escreve para mim qual é a área que hoje, pastor, está caindo a ficha. Que ficha é essa? Deus disse não para mim. Deus disse não? Oh, aleluia, se tocou, né? Então vamos lavar o rosto. Lavar o rosto. Muda essa cara de que morreu e não enterraram. Muda essa cara de zumbi. Parece um zumbi. Anda na rua, todo mundo: ai meu Deus, lá vem ela, tadinha. Você quer viver à base disso? Te chamando de tadinha? Coitada? Toma vergonha nessa sua cara, você é filho de Deus, meu. Tadinha, coitadinha. Ah, lava o rosto. Lava o rosto. Creia em Deus. Persevere. Persevere em oração. Persevere na palavra. Vai fazer, mas eu estou triste, vai fazer triste mesmo. Quem você é quando Deus diz não? Eu espero que você seja como Davi. Pai, eu quero orar por eles. Eu quero orar porque é uma batalha, Senhor. É uma batalha terrível, sangrenta. É uma batalha que nos deixa, ó Deus, à mercê de situações tão deprimentes, Pai. E eu quero me levantar, Senhor, nesta manhã,
de terça-feira ou qualquer outro dia que alguém está assistindo aqui, ó Deus, manifesta a tua glória, quebra as cadeias, meu Pai, quebra os grilhões. Esse luto tem que acabar hoje, essa crise tem que acabar hoje. É hoje que as dúvidas acabam para a fé começar. É hoje que eu vou, Senhor, lavar o rosto, me perfumar, eu vou retomar o trono. E não é porque eu estou feliz não, e não é porque eu estou bem não, é porque é o que eu tenho que fazer. Eu não posso deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Eu não posso abandonar o que eu tenho que fazer, simplesmente porque as coisas não fluem como eu queria. Eu não posso. Eu preciso me despertar, acordar, produzir. Em nome de Jesus, todo embaraço, toda seta maligna, tudo que está prendendo você num estágio, o não de Deus foi claro, e esse não é tão claro que você está piorando, morrendo, agonizando, está aí parecendo um morto-vivo, a família inteira preocupada, e você não quer sepultar o que Deus sepultou. Acorda! Em nome de Jesus, receba a libertação, receba paz, receba refrigério, receba força, coragem, intrepidez, ousadia, domínio próprio, temperança. Receba a liberdade, volta para o trono, volta a viver a vida que Deus tem para você, volta a produzir, encerre, para que o teu futuro não seja mais adiado. Que em nome de Jesus você tenha força nessa oração, de mesmo debilitado, fragilizado, retomar sua vida com Deus, começar a escrever uma nova história com Deus. Não importam as decepções, as dores, as lutas, não importa o quanto você foi ferido e machucado, até que você comece uma nova história, a história velha não vai se apagar. E eu declaro uma nova história sobre a sua cabeça, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Eu abençoo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Digita graças a Deus aí no chat. Digita graças a Deus. Digita graças ao nome de Jesus. Digite. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor encha a sua vida de paz. Amém. Divulga, me ajuda a divulgar o Pensiore. Me ajuda, eu quero chegar a mais lugares, eu quero chegar a mais pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra, gente. Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra. Meu coração está ardendo. Pega esse link, manda para pessoas, manda para o máximo de pessoas. Cria grupo de WhatsApp, manda no Telegram, manda para todo mundo. Ok? Amo sua vida. Me ajude a divulgar. Deixa o seu like. Assiste o programa e não dá like, não é verdade, produção? Não sei, porque me odeia, só pode ser. Entendeu? Mas deixa o seu like, é de graça. Obrigado pelas sementes aqui que enviaram. Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã nesse mesmo bate horário e bate canal. Tchau!